Esta é a mais pura verdade. Acontece que por pouco tempo eu obedeci à sua voz. Por isso, nem tudo o que eu esperava acontecer na minha vida tem ocorrido. E na noite do dia 19 para o dia 20 de janeiro deste ano 2026, eu senti profundamente que o mal que ocorre no meu olho direito é exatamente por não ter dado ouvido à sua voz. E isto me fez chorar angustiadamente, por me ver sendo rebelde contra aquela que só quer o meu melhor. Pois, conforme a gente planta, vem também a colheita. E eu sei muito bem que o anjo que o tempo todo me protege se torna meu adversário quando me rebelo contra as instruções divinas. E é ele mesmo quem me fere, a fim de que eu reconheça os meus erros e volte a andar conforme as instruções da fonte. E assim é com todos nós, quer acreditem ou não. Eu, porém, reconheço que agi como não deveria, pois não somente ouvi várias mensagens, como também enviei para as pessoas, principalmente os tais evangelhos gnósticos. E o meu maior mal foi de enviar algo que não é totalmente vindo da fonte, pois, junto com algumas verdades que dela vêm, há também o que dela não procede, deixando os ouvintes confundidos, e até atrapalhei os que estavam propagando a verdade de continuar a obra. Por isso, peço a todos que me perdoem em nome de Jesus Cristo, pela minha tão grande imprudência, pois confesso que havia me esquecido das palavras ditas pelo Robson quando entregou a Bíblia para o presidente Urandir, dizendo que a Bíblia a qual lhe foi entregue é a que permanece sem nenhuma alteração, inclusive os livros apócrifos, os quais também são chamados por alguns de gnósticos. E como eu já comentei na casa de oração com algumas pessoas, eu digo agora diante de todos. Quando o presidente Urandir recebeu a Bíblia das mãos do Robson, eu senti do íntimo do meu coração que o Urandir é o João do Apocalipse. Por isso, a Bíblia foi entregue aos seus cuidados, para que ele transmita tudo que vem da divina fonte ao mundo, assim como é relatado em Apocalipse 10, falando para ele ir até ao anjo forte, referindo ao Robson, e tomar da sua mão o livrinho, o qual na verdade é um grande livro, assim dizendo em Apocalipse 10, verso 1, 2, 4 e 8 e 9. Vi um anjo forte e tinha na mão um livrinho aberto, isto é, pronto para ser lido e transmitido. Ouvi uma voz do céu dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será na tua boca doce como mel. E com toda a certeza, ao receber o conhecimento de toda a verdade que vem da Divina Mãe, certamente a palavra revelada será na sua boca doce como mel.
Ou seja, ele terá o maior prazer de falar das boas novas ao mundo, e isto em confirmação a tantos ensinos que antes ele já havia recebido, e muito mais. Esta é a mais pura verdade. E eu, porém, por não saber esperar, Urandir revelar as verdades do livro sagrado, fui buscar através da YouTube, por meio dos gnósticos apresentados. Mas, apesar dos pesares que têm ocorrido, sou grato à Divina Mãe e a Cristo o Emmanuel, por não me terem deixado sozinha no barco, pois caso contrário, eu já teria naufragado. Pois, como eu já havia dito, verdade é, através de muitos ensinamentos, fizeram de tudo para confundir até o próprio Jesus. E como é que muitos agem tentando nos confundir? Usando a própria Bíblia e seus personagens de maneira tão incrível que muitos creem ser real, assim como ouvi alguém dizendo que o ser humano não foi criado pela fonte verdadeira, e sim por um ser inferior, sendo ele um falso criador que se acreditava ser o único. Disse também que Eva, ao comer do fruto, não cometeu pecado, e sim um ato de coragem, e que a queda não foi erro, mas estratégia. E assim muitos dão desculpa ao pecado, para acrescentarem pecado a pecado, principalmente sobre o tal fruto, o qual se refere ao ato sexual contrário à natureza, pois há muitos que não querem deixar o pecado, que lhes traz prazer. Ainda bem que a salvação é individual, pois todos são livres para fazerem a sua escolha. É verdade. Eu, porém, agradeço à fonte criadora por me dar graça e mais graça, para deixar tudo o que não me convém, embora seja eu livre para fazer o que eu quiser, pois o que eu mais desejo no momento é ter a minha casa de volta, e com muito maior glória. E o mais incrível é que depois de passar por tanta angústia do dia 19 para o dia 20, conforme relatei, eu dormi e tive um sonho. Sonhei que eu estava com um caneco de leite no fogo para ferver, e quando ia derramar, chegou Rafael Hungria e pegou o caneco e retirou do fogo. E aí, tem alguém que entendeu o sonho? Com certeza. Os que sabem de todo o ocorrido entendeu tudo, não é mesmo?